Fala, fiel! Esse é o canal do Fielzão. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as primeiras palavras de Fernando Diniz como novo treinador do Corinthians. Ele que já mandou um recado importantíssimo para a fiel torcida. O adeus de Dorival e a volta de José Martinez. Clima tenso no CT, torcidas organizadas pressionam incisivamente jogadores. Toda a repercussão na mídia sobre a crise corintiana, nossa opinião sincera. Nós vamos falar tudo aqui agora nesse vídeo, por isso peço, fica até o final. Já deixa seu like, compartilha esse vídeo com o corintiano, se inscreve no canal caso não seja inscrito e venha fazer parte da família Fielzão, porque aqui você não perde nada do que acontece no Coringão. De antemão, peço perdão pela rouquidão, estamos tratando aqui da garganta. A viagem para o Rio de Janeiro me trouxe essas consequências, ar-condicionado o tempo todo, água gelada, praia, mar, piscina, e aí eu tô me recuperando ainda dessa rouquidão. Bom, Fernando Diniz foi anunciado nessa tarde de terça-feira, lá no CT Joaquim Grava, já bateu um papo com os jogadores e já começa a preparação do dinizismo, podemos dizer assim, já para os próximos jogos. Ele que mandou um recado para Fiel, é mais um louco para o bando de loucos e promete mudanças imediatas. A gente já sabe qual é o estilo de jogo do Diniz, a gente já conhece o formato de jogo do Diniz, há quem concorde, há quem discorde, há quem goste, há quem não goste. Uma coisa é certa, tem tudo para dar certo. Por quê? Olhando taticamente, estrategicamente, eu já vi muitas pessoas comentando a respeito disso, e eu concordo, e eu tenho a mesma visão sobre isso. A vinda do Diniz para o Corinthians é um time, não é um time veloz, não é um time que tem que trabalha com velocidade, com atacantes de velocidade, com laterais, com meias de velocidade. É um time que tem posse de bola, controle de jogo. Mesmo com Dorival, a gente viu isso o tempo todo. Já com Ramon Dias, já era assim com esses jogadores. Memphis, Garro, Yuri, o Bidon, os laterais, Carrilho, Ranielli, todos eles, você pode ver, é um time de transição, de toque de bola, de domínio de jogo, que faz inversão de jogadas, que tem a bola no pé. Não é aquele time que ataca o espaço, não é aquele time veloz. Então, por isso tem tudo para dar certo, porque o estilo de jogo do Diniz é esse, é controle de jogo, é posse de bola, é toque de bola, mas as pessoas, os críticos só olham aquele estilo que ele adotou no Fluminense, de sair jogando com o zagueiro, de sair jogando com o goleiro. Olha apenas o lado ruim ou negativo daquilo que pode não dar certo no Corinthians, mas as características dos jogadores do Corinthians e do estilo de jogo hoje do Corinthians se encaixa perfeitamente naquilo que o Diniz. É claro que não dá para manter a intensidade o tempo todo, fazer isso o tempo todo, tampouco marcação alta, marcação baixa, sair jogando o tempo todo. É óbvio que ele vai fazer rodízio, vai ter um equilíbrio, uma adaptação muito ao estilo dele. Isso seria com qualquer outro técnico. Eu vi muitos críticos descendo a lenha, metendo o pau, falando que foi a pior escolha. Até torcedores do Corinthians, vários e vários aí, metendo o pau, claro, respeito a opinião. Mas vocês acham que o Felipe Luiz seria o ideal? O cara começou a treinar um time agora, treinou o Flamengo. Cara, o cara treinou o Flamengo, com todo respeito, a gente sabe da grandeza do Flamengo, da qualidade do elenco do Flamengo. Não tem experiência. Com todo respeito ao que o Emiliano Dias fez com o pai dele no Corinthians, mas seria o primeiro clube ele assumir, né? Aí 2, 3 jogos o cara não vence, vai estar chamando o cara de estagiário. Assim foi com o Coelho, assim foi com o Silvinho, assim foi com o Antônio Oliveira. Entende? Aí, nem o nome do Tite eu nem vou citar aqui, porque a gente já sabe que é carta fora do baralho, nem deve ser citado nas nossas conversas. Falar de Sampaoli emocionado, né? Um cara que, pra mim, carta fora do baralho. Falar do Marcelo Galhardo, que vale uma bala, que o Corinthians talvez não é a prioridade hoje, um técnico caro. Enfim, vários e vários outros nomes aí foi citado. Mas, na minha opinião, hoje, o que se encaixaria perfeitamente seria o Diniz. Não dá pra falar de Vojvoda, que fez um péssimo trabalho no Santos, e entre outros treinadores aí. Agora, pode dar errado? Pode dar errado. Mas nós, como corintianos, qual é o nosso papel? É torcer para que venha dar certo. Ou você quer torcer para que dê errado, para que você tenha razão. Tira esse pensamento medíocre, esse pensamento pequeno. Que tipo de corintiano que você é?
Seja o treinador que estiver lá, pode ser o cara do sub-20, a gente vai torcer para dar certo. Não importa o esquema de jogo, a gente vai torcer para dar certo. Pode estar ganhando de 6-0 os jogos. Nós vamos torcer e vamos vibrar com esse 6-0. É isso que a gente quer. O Corinthians teve um ano de 2025 tecnicamente ruim, mas trouxe resultados. Trouxe 2 títulos em 2025 e um título já em 2026. Apresentando um futebol que não era vistoso, não era agradável, não era bacana de se ver. E já chegamos a conquistar outros campeonatos no passado dessa mesma forma. Então vamos acreditar, vamos apoiar o Diniz, um cara que já jogou no Corinthians e sabe o peso que essa camisa tem, a responsabilidade que é estar dentro desse clube. Então, por isso que ele já afirmou que vai mudar, que vai ter mudança e que promete energizar esse elenco com aquela personalidade forte que a gente sabe que o Diniz tem. E, na minha opinião, é uma coisa que estava faltando nesses jogadores, que, por sinal, foram cobrados lá no CT, né? O clima esquentou lá, as torcidas organizadas foram lá ontem, foram lá hoje, cobrar os jogadores incisivamente, de uma forma mais ríspida, né? Abordando eles lá, cobrando tete a tete, porque eles derrubaram o Dorival. Tava na cara que era o que os caras queriam, derrubar o Dorival, e agora não tem desculpa, porque tá vindo um técnico com um estilo de jogo diferente, com uma visão diferente, e agora vamos ver o que vai ser. Não vamos cair na besteira, no erro de colocar a culpa no Diniz, colocar a culpa no técnico. Claro, vamos observar de perto. Mas muitas das responsabilidades, eu falei isso no pós-jogo lá na Neoquímica, depois da derrota contra o Internacional, que os jogadores também têm que ser cobrados. A responsabilidade também é deles. E nós vamos ver isso nos próximos jogos. Vamos dar tempo pro Diniz trabalhar para que a gente possa ter autonomia para poder cobrar. Jogadores que foram abordados lá na saída de campo foi o Gabriel Paulista, o Charles, o Ranieri, o Caio César, que ficou de risadinha, né? Risadinha. A gente tá de olho em você, moleque. Vitinho, merecido. Ramalho, merecido. Gustavo Henrique também foi cobrado. Outros jogadores fugiram, né? Fugiram. E aqueles críticos, torcedor de sofá, torcedor de rede social, que fica criticando a postura da torcida organizada, que vai lá na porta do CT cobrar. Você, quem é você, torcedor de sofá, de rede social, para querer criticar? Teremos um jogo agora na Argentina contra o Platense, com ingresso a R$316, fora o transporte, fora a alimentação, e você no sofá. Quem é você para cobrar? Respeita as organizadas, que estão todo jogo em Itaquera, todo jogo fora, vão viajar para Argentina, vão para Colômbia, vão para Uruguai, e você no sofá. Não tem um pingo de coragem de pagar um plano de um fiel torcedor. Quem é você para cobrar? Quem é você para meter o pau na torcida organizada? Tem que dar moral pros caras assim. Aí vem você falar, meter política no meio, aí nos comentários, meter outras coisas que não tem nada a ver. Tem nada a ver. Seja mais corintiano. Para de ser emocionado. Para de ser modinha. O adeus do Dorival. Dorival que gravou um vídeo, postou aí nas redes sociais, agradecendo a fiel torcida pelos 11 meses de trabalho. Um dos momentos mais difíceis do clube na questão interna dos bastidores. Conseguiu ainda conquistar 2 títulos importantíssimos, uma Copa do Brasil, que vale destacar, vencendo todos os jogos fora de casa, num clima espetacular no Maracanã, fazendo história mais uma vez. Há muito tempo a gente já não ganhava um título de expressão nacional, né? Desde 2017 vinha batendo na trave, o Dorival trouxe isso para nós, do jeitinho dele. E a Supercopa do Brasil já em 2026 contra o Flamengo, tinha que ser contra o Flamengo, já estava aqui engasgado a gente ganhar dos caras, pelas derrotas que a gente vinha tendo nos últimos anos nos mata-matas, e também a histórica invasão que fizemos em Brasília. Então, Dorival, muito obrigado, né? Temos humildade para reconhecer o bom trabalho que você fez. É claro que nem tudo é perfeito, a gente sabe que no Corinthians é difícil, não é fácil, e com o Ramon Dias não foi diferente, com outros treinadores, Mano Menezes, não foi diferente, com Carille não foi diferente, mas somos eternamente gratos pelo que você fez. Talvez um dia você volte.
as portas estarão abertas, a fiel torcida tem que reconhecer isso, que infelizmente não depende só de você. Você queria muitas coisas pro clube que não pôde estar ao alcance fazer, que são os reforços que você pediu, e esse bando de jogadores que, enfim... então, o nosso muito obrigado ao Dorival. Eu já emendo o assunto do Martínez, né? Porque o Martínez se pronunciou nas redes sociais logo com a demissão do Dorival, dizendo o seguinte: eu saí do time por sua causa. Agora vai pagar a conta. Deus no comando, logo vão saber a verdade. Seria a volta do Martínez? Eu vi alguns comentários de algumas páginas falando aí que haveria uma possibilidade de reintegrar o Martínez ao elenco. Por mais que a gente passa raiva, nervoso com Charles, com Alan, com Matheus Pereira, com Ranieri, com esses caras que estão lá, mas eu acho que não. Corinthians também não é essa bagunça. Tem que ter ordem. Martínez é muito melhor do que esses caras. Martínez é um jogador que tem qualidade, diferenciado, é raçudo, tem cara de Corinthians, tem. Mas já foi. Já foi, é passado. E se é passado, já era. Agora, se vir novamente no futuro, é outra história, tá? Então, vale destacar isso aqui. Tivemos vários motivos pra gente querer, tem até vídeos meus passados aí, quando o Martínez estava na ativa no Corinthians, eu pedindo justa causa pelas irresponsabilidades do Martínez, a lá Félix Torres, né? Bom, então é isso. Então eu acredito que a volta do Martínez não é real, é apenas boato e comentários devido aí a repercussão do que ele postou, né? E a repercussão da mídia, né, sobre o Diniz, eu já falei aqui. Vamos apoiar, vamos acreditar, né? A mídia anticorintiana, como por exemplo um Ferrugem lá da ESPN, gravou um vídeo lá falando, foi um tiro no pé o Corinthians ter contratado o Diniz, que não tem nada a ver com o Corinthians. Cala a boca, mano, cala a sua boca. Quem é você? Quem é você? O que você entende de Corinthians, cara? Não sabe nem um terço da história do Corinthians. Rapaziada, eu falo uma coisa pra vocês. Tome muito cuidado o que você ouve nas redes sociais. Na ESPN, na Globo, na Bandeirantes, no SBT, na Record, na Cazé TV, enfim, no YouTube. Tomem cuidado o que você ouve desses caras. Tem um filtro aqui, eu não tô fazendo uma crítica à emissora, tá? Mas assim, a essas pessoas, e muitas delas corintianos, tá? Muito delas corintianos, mas querem engajamento, querem audiência. Por isso que aqui no canal do Fielzão a gente fala a verdade, doa a quem doer, sem passar pano pra ninguém, falamos a verdade. Deixa eu tomar uma água aqui, deixa eu hidratar a garganta, porque essa rouquidão, como é que recupera? Falando pra cacete desse jeito. Bom, Corinthians volta a campo quinta-feira, 9 da noite, lá no estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina. 9 da noite, primeira rodada da Copa Libertadores, fora de casa, jogo difícil. O Platense não é lá essas coisas, né? Primeiro jogo internacional do Platense, mas a gente sabe que o Corinthians é daquele jeito, né? Quando a gente menos imagina, o Corinthians dá vexame contra time minúsculo. Esperamos uma vitória simples para começar com o pé direito e dar sequência, porque domingo temos guerra na Neoquímica Arena contra os porcos na sequência do Campeonato Brasileiro. Até porque viemos aí de 9 jogos sem vencer. A última vitória do Corinthians foi contra o Novo Horizontino. Ou melhor, contra o Novo Horizontino não. A última vitória do Corinthians foi contra o Atlético Paranaense, é isso? Porque empatou com a Portuguesa, empatou com o Cruzeiro, perdeu pro Novo Horizontino, perdeu pro Coritiba, empatou com o Santos, empatou com a Chapecoense, empatou com o Flamengo, perdeu pro Fluminense, perdeu pro Internacional. Pois é, última vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Então 9 jogos sem vencer. É hora de mudança. Eu cobrava no pós-jogo, precisamos de mudança, começando pela comissão técnica, isso já aconteceu. Agora, não vamos dar paz. Enquanto o time não mudar, não reagir, nós não vamos dar paz
para vocês. Faço da palavra dos guerreiros que estavam lá na porta do CT as minhas. Acabou a paz de vocês, seja na vida social, seja no estádio, seja no CT, aonde for. Nós vamos estar em todos os lugares cobrando vocês e temos respaldo moral para isso. Viajamos, pagamos ingresso, pagamos plano de sócio, passagem, hotel, alimentação, tudo que nós fazemos pelo Corinthians. Quarta-feira estávamos lá no Rio de Janeiro. Os guerreiros estarão lá na Argentina. Domingo já estávamos contra o Inter. Domingo já contra o Palmeiras. Depois vamos estar lá em Santa Catarina e assim por diante. A torcida do Corinthians não para. Por isso que temos autonomia para cobrar. Diferente daqueles torcedor de sofá, de rede social, que só fala na rede social. Eu quero ver você falar na arquibancada. Eu quero ver você ir lá no meio da galera, no meio dos caras, falar isso que você tá falando. Você vai ver se você não vai tomar um esporro. Você não vai ver se até apanhar, você vai apanhar na arquibancada. Essa que é a realidade, é o que a gente vivencia diariamente de Corinthians. Aprendam mais sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. É isso, fiel. Deixe seu like, seu comentário. A gente volta depois gravando o pré-jogo contra o Platense. E se tiver qualquer notícia importante, a gente volta aí compartilhando aqui com vocês. Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sino, vem fazer parte da família Fielzão. Aqui no YouTube, estamos também no TikTok. E, por favor, se você tem Instagram, segue a gente lá no Instagram. Precisamos dar uma crescida lá naquela página do Instagram, aquela movimentada, e eu conto com vocês para dar essa força para nós lá no Instagram. Tamo junto, fiel, forte abraço a todos e vai Corinthians!